trabalhadores. A gente escreve poemas, artigos, notícias e roteiros. Eu também escrevi roteiro teatro do oprimido sobre uma história de imigrante ilegal. Esse livro a gente cria e a gente passou na rua para todo mundo conhece os trabalhadores ilegais tá fazendo alguma coisa. E aqui você pode ver o meu roteiro. Então, eu estou fascinado no teatro do oprimido. Por isso, queria aprender mais fora de texto, especialmente com o próprio Boa. Como eu era jornalista em Taiwan, eu tinha bastante recursos. E depois eu pedi todos os meus amigos na mídia massa para me ajudarem para entrar em contato com o Boa. Finalmente, aqui você pode ver o ano em 2002. Finalmente eu consegui falar com ele pelo e-mail. Em 2002, né? Ele finalmente me retornou, me respondeu. Então, e ele também me recomenda para participar das oficinas dele por 9 dias pelo USC em 2003. Pois eu fui USC de novo para conhecer dele. Na abertura de oficina, o USC convidou o vereador pela cidade de Los Angeles. Esse vereador político participante, Martin Lauder, participou do teatro legislativo que o Boa demonstrou naquela noite. Esse tem significado muito, né? Porque é o primeiro teatro legislativo nos Estados Unidos. Também tem político participante nos Estados Unidos. Acho que isso é muito importante. Tá. Então, depois eu aprendi as técnicas com o Boa, eu criei projeto de teatro legislativo em Taiwan. No mesmo ano, eu fiz uma oficina de teatro do oprimido do dia 18 de outubro a 2º de novembro. Esse foi 6 horas cursos e atividades de teatro do oprimido por dia, em 6 dias. Todos os dias a pessoa trabalha em 6 horas em teatro do oprimido. A gente também faz o teatro fórum e teatro legislativo no dia 2º de novembro. Eu convidei senador Lai, de Partido Democrático Progressista e prefeito Chen, de Partido Nacionalista Chinês, como políticos participantes. A gente vai iniciar os partidos em TTP e KMT. Eu pedi os dois políticos de partidos diferentes, por causa de eu não queria só trabalhar com o mesmo político, mesmo partido de político, porque o mais importante é esses políticos querem ajudar os povos, mas não é por objetos de partido. Tá. Desculpa, porque eu sou estrangeira. Se vocês não entendem meu português, pode perguntar. Tá. Então, aqui são nossos panfletos de oficina. O projeto chamado Teatro do Oprimido, o espectador de teatro legislativo na cidade de Xindian.
Cidade Xindian é uma comunidade de Taipei. Tem bastante pessoas lá. E o processo do projeto é assim, você pode ver na esquerda. Desculpa, esse é inglês, eu vou traduzir em português agora, porque essa é uma parte do meu tese. Tá. Então, primeiro eu fiz proposta e depois eu coletar opiniões de profissionais, como tem diretor muito famoso em Taiwan, chama Li Guoshu. Ele é muito famoso, eu perguntei dele também. E, claro, próprio Boa, Augusto Boa, e o senador. Tem senador Lai, você já sabe, né? Senador Lai de DDP, e outro senador, Huang, ele é de KMT, porque eu estava pensando convidar DDP ou KMT para fazer teatro legislativo. Depois eu escolhi senador Lai de DDP, porque eu já de meu parceiro fui prefeito Zheng, de KMT, pois escolhi senador Lai. Bom, e depois buscar os parceiros e patrocínios. E depois entrei em contato com as faculdades e reuni um time. E uma pena, olha, SAS, por causa de SAS, uma pena, né? Por causa de SAS, o projeto demorou de julho para novembro. Acho que todo mundo pode ter mesmo sentido, né? Porque agora a gente está com pandemia de Covid-19, mas naquele momento, o SARS está na Ásia, muito ruim, mas que sorte, são na Ásia, mas agora todo mundo tem esse Covid-19, por isso a gente está fazendo curso online, tá? E também, né, por causa disso, por causa de SARS, esse projeto foi demorado, e depois demorou, eu continuo a fazer pré-trabalho para fazer preparação e depois fazer promotion to recruit students, inscrição abertas, fazer inscrição abertas. Como a gente faz inscrição abertas? A gente usa panfletos e mídia de massa e internet, para mais pessoas pode conhecer esse projeto. Bom, e depois os cursos começam e no último dia a gente fez teatro fórum e teatro legislativo. Enfim, coleta todas as leis que foram aprovadas em teatro legislativo para o senador e a prefeito. Bom, esse é processo de projeto. Vamos falar sobre parceiros. Eu busquei de parceiros muito cuidado, sabe? Porque como Boa já falou nesse livro, a estética do oprimido, ele falou, nenhum patrocínio justifica que se levem mensagens do patrocinador. Acho que é muito importante, pois, né, para mim buscar parceiros, eu precisava buscar alguém
verdade que ajuda, mas não que alguma coisa volta, ou não que fazer alguma coisa de pensamento ou filosofia política dele. Então, meus parceiros também eram meus patrocínios. Eles são de governo, escola, fundação e partidos políticos diferentes. Nosso patrocínio em dinheiro, locação, alimentação, transporte e atividades de graça. Todos os participantes ganham café da manhã, cafezinho, almoço, café à tarde e os cursos, claro, é grátis também. E a gente tem atividade para conhecer museu, para conhecer outros lugares, tudo de graça. Tudo foi pagando pelos patrocínios. Bom, eu agradeço todos os parceiros, eles nunca me pediram alguma coisa volta, por causa de eles concordaram com o significado do projeto. Ficou agradecido. Bom, e nossos participantes do projeto, inscrição aberta para todos os cidadãos de cidade Xindian em Taipei. A gente tem bastante pessoas de diferente profissional, né? Tem professores de escola fundamentais, colégios, e tem moradores de ruas também. E desempregados, estudantes, idosos, ativistas sociais, também atores de teatro popular. Por causa de esse é tudo de graça, acho que é muito bom, porque para mim tem alguns moradores de rua vêm aqui, talvez eles vêm aqui só por causa de almoço e café da manhã, tudo alimentação de graça, mas para mim já é bastante. Se eles queriam vir para aprender ou compartilhar a vida deles, para mim significa bastante. Por isso eu sempre faço projeto, mas eu busquei parceiros para pagar tudo, e participantes nunca precisa pagar. E nossos cursos e calendários. Em novembro, dia 18, a gente faz a oficina de teatro do oprimido. Dia 19, fazer curso de cenografias e teatro do oprimido. Em dia 25, a gente tem atividades ecossistemas. Foi Museu Taipower e o Reservatório Taipei. Esse é de manhã. E à tarde a gente tem outros cursos de teatro do oprimido. E Taipower é uma empresa de eletrônico. E em dia 26, a gente tem cursos de danças e músicas. E à tarde, fazer teatro fórum, e começou a criar roteiro de suas histórias. Como você pode ver as fotos, né? A foto em cima é Museu Taipower, e embaixo
embaixada direta é o Reservatório Taipei. Todo mundo fica muito feliz, pode sair, pode passear um pouquinho e conhecer os eletrônicos, como é eletrônico entrar na nossa casa e como fazer ecossistema de água. Tá. Kelly? Sim. É o dia inteiro? As oficinas do dia inteiro? Atividade são meio-dia de manhã. A gente foi museu e reservatório de manhã. E porque a gente precisa almoçar lá, eles provam o Thai Power. O Thai Power prova almoço para todo mundo. Pois a gente fica lá, faz vista e depois de almoço a gente tem transporte para voltar à escola, continua o curso. Sim, demora um pouquinho, demorou um pouquinho, mas ainda consegui tudo cursos de teatro. É verdade, naquele tarde eu lembrei o curso de teatro e imagem, mais leve, né? Não é pensada. Eu entendi que ela passou no slide logo no início 6 horas por dia, né? Sim. Então, Sim. Ela dividia, eu acho que 3 horas pela manhã, Sim. Almoçava e depois mais 3 horas à tarde. Foi o que eu entendi pelo slide que ela passou. Sim, é verdade. Sim. Foi esse mesmo. Três aulas em curso de manhã. Pois, né, a gente começa o curso das 9 horas até meio-dia. Mas, se você pode vir mais cedo, você pode vir das 8 horas. E a gente provar café da manhã. A gente provar café da manhã, pois, né, todo mundo chegou antes de curso, ninguém atrasado para curso, porque tem meia hora a uma hora para café da manhã. Então, depois almoçar tem uma hora e depois, começar de uma hora à tarde, a gente começou mais 3 horas cursos. Mas também tem chá de tarde, cafezinho, chá de tarde. Depois uma hora e meia, a gente tem chá de tarde. E depois continua uma hora e meia. Tá? Por isso, o calendário é muito flexível. A gente tem 6 horas cursos, mas mais pessoas ficam conosco inteiro dia. Talvez, normalmente, começou das 8h30 até 5 ou 5h30 à tarde. Depende quantos minutos eles tomam chá de tarde. Tá. Então, e dia 26, também, né, curso de dança e músicas. E à tarde, a gente já começou o Teatro Fórum e criou roteiro de suas histórias. Em dezembro, porque todos ficam no fim de semana, porque a pessoa tem que trabalhar durante a semana, né? Pois a gente separa 6 dias por 3 finais de semana. No último fim de semana, em dia 1º de novembro, desculpa, aqui é errado, em novembro, primeiro dia é ensaio. A gente faz ensaio e fizeram propriedades por cena. Todo mundo faz cenas sozinha. A gente faz propriedades com as coisas, ecossistema, que os lixos para fazer essa cena.
Tá? E também, se você pode, e à tarde já começa, no último dia, à tarde já começou a fazer maquiagem e apresentação. Antes de apresentação, eu pedi maquiadoras para nos ajudar. Pode ver a foto aqui, tem as maquiadoras profissionais da fazendo maquiagem para eles, para participantes. Mas essa tem outra história interessante, porque um dia eu passei na rua e pensando, ainda pensando, como eu resolver o problema de maquiagem na apresentação. Porque ninguém sabe como fazer a maquiagem no palco, né? E uma moça me chamou. Ele fala, moça, você pode aprovar meus cosméticos? E eu vi, ela é de cosmético Mary Kay. É tipo empresa América, como você sabe, América ou outros sempre provar cosmético. Pode fazer para mim se você tem interesse, pode comprar. E eu falei, legal. E eu imediatamente convidei dela para a nossa apresentação. E ela falou, tá bom, eu vou trazer mais 2 colegas para ajudar vocês. Por isso, a gente tem maquiadoras profissional de graça. De graça. Tá? Essa é outra história, mas eu sinto muito bem. Eu pensei que, Deus está me ouvindo. Deus me ouvindo. O que eu preciso. Deus sempre me deu. Sempre provar. Nossa, que legal, né? Tá. Então, e depois a gente começou a apresentação, né? Tá. Bom, como você pode ler no agenda, a foto na agenda, esse é a apresentação. Depois da apresentação, a gente fez teatro foro com essa moça, espectadores. E quando esse tem dica também. É verdade. Acho que Rico conhece essa mulher, essa senhora. Conhece, né? Bom, porque é verdade, os ásias são muito tímidos. Os ásias são muito tímidos, não como brasileiro, muito aperta. Gente, vem para o palco. Para os brasileiros, não, eu tenho ideia. Mas os asiáticos sempre ficam, eu tenho ideia, mas eu não vou. Eu tenho ideia, mas não é não é minha conta. Deixa outros. Pois eu pedi essa senhora, é verdade, é minha mãe, amiga do Rico. É verdade, é minha mãe. Eu falei com ela, mãe, se ninguém entra, você tem que ser primeira. Porque se alguém já entra, outros já vai entrar. Tá? Outros já vai ter coragem para entrar. Pois, antes de apresentação, eu já falei com minha mãe, você é jornalista profissional. Você não é tímida, você nunca é tímida. Então, você tem que ser, se tiver alguém legal, se tiver alguém muito legal, então sucesso. Se não, você tem que entrar para mim, por favor. E ela falou, claro, eu gosto disso. Então, esse é um dica para vocês. Se você fazer teatro foro e pessoa está muito tímida,
você tem que tem que preparar alguém fazer isso. Então depois é verdade, tem mais espectadores entraram no nosso palco e a gente continua bastante tempo e depois eu vejo nossos atores trocaram a cena por teatro legislativo. Enquanto trocaram a cena, eu vejo aos públicos Então, geralmente eu tô no meeting, sempre deu super certo. Eu vou trocar aberto. Tá bom? Tá. Então, olha a foto no centro. Eu vejo nossos atores trocaram a cena por teatro legislativo. Enquanto trocaram a cena, está aqui, eu vejo aos públicos escrever as leis que pudesse ajudar a situação dessa peça, nessa peça. Então, depois, o teatro legislativo começa. Como você pode ver a foto esquerda, o palco torna-se o senador federal. O senador Lai está aqui, o senador Lai sentou no centro e mais duas pessoas ficaram ao lado. Eles leram as leis que públicos escrevem cada vez. Se alguém tem opiniões diferentes, chamado fale, e entrar no palco para falar. Porque se alguém não concorda nesse lei, ele pode fazer a opinião dele. Olha esse senhor, olha esse senhor, ele faz vale, ele chama vale. Eu não acho esse lei bom, pois ele fica no palco e peguei microfone falar com todo mundo. Eu não concordo, porque blá. E depois esse lei foi abundante. Esse lei não pode passar. Mas se a lei foi lei por 3 vezes. Primeira vez com essa senhora, segunda vez foi esse senhor e última vez foi senador Lai. Se a lei foi lento 3 vezes. Ninguém chama para. Então, a lei foi aprovada. Esse é como o teatro legislativo faz. Tá. E depois de evento, a gente reescreve as leis que foram aprovadas em melhores palavras e entregou para o senador Lai e o prefeito Chen. Para os dois trazer para Senado Federal. Bom, então, essa é a minha experiência e eu espero que ajudar vocês a conhecer teatros legislativos mais, porque eu aprendi disso com Boa em 2003 e depois 2004 em São Francisco. Também foi assistente dele para demonstrar o teatro legislativo em São Francisco. O tema a gente fez é imigrante ilegal em São Francisco, especialmente para mexicanos. Tá. E eu aprendi
bastante com ele. E eu sinto muito sorte que consegui aprender esse técnico com ele e trouxe para Taiwan, e com esse processo certo. Tá. Obrigada, viva Boa, viva Teatro Legislativo. Obrigado você, Kelly. Muito bom, interessante, incrível, né? Como o Teatro do Oprimido está nos 5 continentes e outros mais. Né? E Kelly, só para dar mais algumas informações, ela veio ao Brasil, né? E me procurou à época na Unirio. Ela escreveu 2 livros, se eu não me engano. Um é a história do Teatro do Oprimido na Ásia, em Taiwan, e o outro é uma tradução para o mandarim do Arco-Íris do Desejo. Ela também é especialista em Arco-Íris do Desejo. E ela passou a integrar o nosso grupo, o GEST, Grupo de Estudo em Teatro do Oprimido, e desenvolveu, ela também é produtora cultural, né? E desenvolveu um projeto para que o Gesto fosse ao lançamento do livro dela e desse oficinas também em Taiwan, na ilha de Taiwan. Nós fomos em 2018, 2018, né, Kelly? Se eu não me engano, foi? Sim, 2018. 2018, sim. Sim, 2018, ficamos, não lembro exatamente, 30 dias, um período longo, né? E ministramos oficinas em dois espaços, um espaço no Centro Cultural de um grupo organizado, um grupo de teatro, e o outro na universidade onde ela fez o doutoramento dela, em Taipei, né? E fomos também ao lançamento do livro, numa livraria, num bairro muito interessante, lá em Taipei. E Kelly, então, nos representa, né, na Ásia. E aí veio a pandemia, a gente parou de se encontrar. A Kelly sempre frequentou também as jornadas internacionais de Teatro do Oprimido e universidade. E com a pandemia a gente parou de se encontrar. A última jornada feita em Salvador, que ela esteve conosco também, mas continua aqui online, então eu quero agradecer muito a sua contribuição, Kelly. E o Teatro Legislativo, então a gente está vendo Los Angeles, Taiwan, espero que a gente consiga também que o Soeiro lá de Portugal venha para falar um pouco conosco. Sabemos de outras experiências, mas não vai haver tempo para a gente trazer amigos, né, companheiros que moram em outros países e que realizaram, de uma forma ou de outra, a experiência do teatro legislativo. E agradecer muito o teu esforço em falar a nossa língua, o português, né? Não é simples, não é fácil, para a gente aqui poder compreender melhor como é que você trabalha lá na Ásia, Taiwan, Hong Kong e outros países. Bem, vamos abrir aqui para as pessoas conversarem um pouquinho, fazerem perguntas, dúvidas, observações, e sempre lembrando para falarem devagar. A Kelly entende português perfeitamente, é mais difícil falar, mas entender ela entende perfeitamente. Mesmo assim, eu peço que falem um pouco mais lento, né? E deem um tempo para ela conseguir também falar em português. Simone, você está aqui? Estou sim. Tem alguém que quer conversar com a Kelly? Tem, eu tenho o Flávio e tenho o William. Ok. Vamos lá, Flávio. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, parabenizar aí a Kelly. Realmente o português não é uma língua tão fácil, em especial para quem é do exterior, né? Em especial para países asiáticos.
a mesma dificuldade que nós ocidentais também temos, né, em aprender qualquer idioma asiático. Mas, enfim, uma curiosidade que me veio aqui é a seguinte: sabemos que cada lugar é um lugar, cada situação é uma situação. Culturas ocidentais, num contexto geral, são muito diferentes das orientais. Então, nesse sentido, qual foi a maior dificuldade que, de repente, vocês tiveram em tentar implementar o teatro legislativo, não só nos Estados Unidos, mas em especial em Taiwan? Eu fiquei curioso com essa questão. Desculpa, você pergunta sobre faculdade, que é o Beijing, ou... Não, assim, num contexto geral, né? Qual foi a maior, ou as maiores dificuldades de se tentar... as dificuldades, né, de se tentar implementar o teatro legislativo, tanto nos Estados Unidos, mas em especial em Taiwan, justamente por essas questões culturais que se diferem muito, né? Uhum. Sim, porque antigamente em Taiwan ou na Ásia, a pessoa não sabia, eles pode atuar e depois, mas recentemente, a gente tem alguns teatros comunidades para ensinar teatro técnico. Eles não falam teatro oprimido, mas falam técnico de teatro para ajudar a pessoa na comunidade. Tem teatro idosos, teatro comunidades, ou especial na universidade. No universitário, a gente tem curso de teatro e pessoa fazer teatro comunidade. E fazer teatro do oprimido antigamente tem mais dificuldade por causa de nome. Acho que tem bastante pessoa tem essa dificuldade por causa de teatro do oprimido. Quem é oprimido? Ninguém acha eles são oprimidos, mas ficou na situação oprimido. E a pessoa fala, teatro oprimido não é para nós. Mas depois meu projeto, é verdade, eu usei. Para mim, mais fácil, porque sou ela jornalista. Eu uso jornais, eu escrevi para jornais. Por esse projeto, eu escrevi artigos sobre teatro do oprimido no jornal, todas as semanas, para público conhecer mais sobre esse não é para... Não é muito pensada, não como palavra oprimida que pensada, mas é para todo mundo. Então, para mim é mais fácil, porque eu sempre uso recursos de mídia massa, né? Tá. Para mim, para esse projeto, mais dificuldade é dinheiro. É dinheiro. Porque, como vocês sabem, se você quer fazer um projeto grande, esse projeto é muito grande, e você quer provar alimentação, como todo mundo já sabe, o boa, Lico sabe mais, para fazer, no 1986, antes de 86, né? Isso, esse projeto é o que eu sonho, é meu sonho também. Eu queria fazer esse tipo de projeto, que ninguém precisa pagar, mas todo mundo pode receber alimentação e também aprender bastante coisa. Pois, com meu sono, o dinheiro é muito importante, por causa de alimentação, transporte e locação para fazer cursos. Pois, esse é mais dificuldade, maior dificuldade, mas que sorte, né? Pois eu sempre falei, nossa, sou
fui pensando, porque quando eu preciso e meus amigos me ajudam. E é mais importante acho que todo mundo que pode pensar esse, porque é importante sua habilidade para escrever proposta com governo, com Ministério de Cultural, também porque esse teatro é cultural. Pois, né, escreve projeto, proposta com Ministério de Cultural, também com outras empresas que têm interesse e com as escolas. As escolas não têm dinheiro, mas eles podem provar locação para você usar. Esse já é bastante, porque a gente não precisa pagar eletrônico, água e tudo. Tá. É verdade, a gente toma água e água que a gente toma também foi doação, foi alguém me doação. E todas as coisas, acho que para mim tem bastante dificuldade, mas a maior dificuldade é dinheiro. Mas, e outros pode, se você tiver dinheiro, todas as coisas pode resolver. E também eu convidei outros professores, faculdades também. Eu pedi todos os professores muito profissional de diretor de técnico de teatro e também professora de dança. Eles são muito famosos, mas por causa de eu conseguir dinheiro com fundação de ecossistema. É verdade, esse projeto eu consegui maior dinheiro, bastante dinheiro, pois eu posso pagar bem para eles. Então, esse projeto foi muito sucesso, porque os professores são famosos, inclusive mim. Eu ensinei tudo curso sobre teatro do oprimido. E a gente fez notícias no jornal e falou que tem um especialista de teatro nos Estados aprende dos Estados Unidos, voltar para Taiwan. Essa é uma oportunidade muito especial e a pessoa tem que vir. Pois, né? E outra dificuldade é participantes, porque é a primeira vez, né? Eles não sabem o que é isso. Alguém vem, por exemplo, morador. Tem uma moradora da rua. Ela vem só para comer. Mas para mim, eu sinto muito bem, porque ela vem para comer, mas ela trabalha muito bom. Você chama ela fazer alguma coisa, ela tá, eu vou. E ela sempre fica muito tranquilo. E outros, mas tem uma idosa mais dificuldade para comunicar, porque ela falou que eu queria ser protagonista. Mas ela é muito rica, né? Ela não tem problema, mas ela quer ser protagonista. Então, esse a gente precisa comunicar com eles. E depois, mas que sorte, né? Nossos participantes são muito bons. E eles comunicar com ela também. E depois resolveu. Tá. Essa é outra dificuldade com participantes. Obrigada. Obrigado, Kelly. O que eu entendi, que ela sublinha o tempo todo, que foi a introdução mesmo
do teatro do oprimido em Taiwan. Então, as dificuldades, Flávio, além de ser teatro legislativo, que ela usou também, mas foi iniciar com o método de um brasileiro, né, pela primeira vez em Taiwan. E aí eu entendi, sim, que ela teve que ir de jornal, rádio, que podia, televisão, fazer artigos, publicar, divulgar, conseguir verba para fazer o projeto. Eu entendi essa maior dificuldade aí, né? E acho que você também estava colocando a dificuldade no sentido político, né? Como é que seria no sentido político, né? Mas o que eu entendi, Kelly, é que ela fez, digamos assim, um pouco também de demonstração, né, da eficácia da metodologia, ao levar um senador, um vereador, um prefeito, né, para participarem. Então, ela conseguiu reapresentar, inclusive, o ritual no palco, né? Termina o Teatro Fórum, aí ela muda o cenário, cria lá as mesas, as 2 cadeiras, como era no mandato do Boal, e aí ela remonta todo o ritual, as perguntas, pega, coloca para leitura ali para célula metabolizadora, as 2 pessoas, né, que leem, e faz a aprovação. Então, eu entendi a questão que o Flávio coloca, mas estou lendo ainda, Flávio, talvez, como esse momento de introduzir. Então, era tudo muito novo. Eu acho que eles só vão perceber o que é o processo e o projeto quando termina, e aí sim continuam ou não, querem ou não continuar. Foi o que eu entendi. Não sei se para você, Flávio, foi a mesma ideia que eu ouvi dela. O que você entendeu, Flávio? Sim, é exatamente isso, uma percepção muito similar com a tua, Lico, né? Em especial, justamente claro, por Boal ser brasileiro, ser ocidental, você tentar introduzir uma metodologia ocidental num país oriental, me parece um pouco complicado, como seria vice-versa, né? São culturas completamente diferentes, e essa introdução inicial me parece que pode causar talvez um certo estranhamento, né? E aí, claro, a gente acaba englobando mais questões políticas, sociais e tal, né? Mas ela precisou, inclusive, Flávio, escrever o livro, que não havia época, então ela botou introdução, história do teatro oprimido, ela teve que fazer mesmo tudo do zero para começar, e tentando reproduzir as experiências que a gente teve aqui quando ela falou em 86, né? Foi quando o governo socialista do Leonel Brizola, com Darcy Ribeiro, financiam o projeto, foi como eu conheci, inclusive, o Boal, financiam um projeto para que todos pudessem fazer, né, introduzir o teatro oprimido, por incrível que pareça, também no Brasil, no Rio de Janeiro, que o Boal morava fora, estava exilado, e ele vem da França e faz conosco também esse primeiro treinamento no Brasil, em 1986. Então, eu entendo muito isso, que ela foi fazer o primeiro também lá, né? E para isso precisou, e foi a maior dificuldade, conseguir o dinheiro completo para que ela pudesse dar café da manhã para atrair as pessoas, o almoço, o lugar. Quando ela fala escola, locação, é um centro, eu entendi, quando eu estive lá, é um espaço preparado, próprio, para cursos, para a formação dos professores. A tradução, às vezes, escola, né, espaço, mas era um ambiente muito propício, muito maior, num lugar lindo, maravilhoso, para que houvesse o conforto e a dedicação total. William, e acho que o William congelou. Vocês estão me vendo agora? Agora sim. Consegue me ouvir?
Sim. Ei, Kelly, quanto tempo, saudade. Quanto Quando tempo. você... Que linda. Quando você me chamou, meu áudio travou aqui, eu não consegui abrir. Mas eu estou aqui, ó, com o seu livro, História do Teatro do Oprimido. É meu livro. Ainda não consegui começar as aulas que eu falei que eu vou estudar mandarim para ler o seu livro, mas isso é um projeto, né? Uhum. É um projeto. William, então deixa eu botar inveja. Se você conseguir ler, tem a apresentação minha, que ela me pediu. Peraí. Ela traduziu. Eu não sei se é nesse livro, são 2 livros dela. Uhum. E aí, rapaz, não é só para brincar aí, é uma brincadeira. Que bom. Gente? Mas realmente eu fiz olha, a apresentação aqui do livro. Perfeito. Aí. Eu apresento sempre o seu livro nas oficinas de teatro do oprimido que eu dou, para as pessoas entenderem onde o teatro do oprimido está, onde ele chegou e onde ele pode chegar. Agora, é muito interessante a sua fala, porque todo mundo me ouvindo bem, está travando, mas não? Está travando um pouquinho, se você fechar a câmera, talvez melhore. Ok, você que sabe. Vamos ver. E agora, melhorou? Melhorou. Então, é muito bom ver o quanto o teatro se expande através de pessoas como a Kelly, que ele chega, né, em lugares que a gente jamais imaginaria. Acho que nem o próprio Boal, quando iniciou o Teatro do Oprimido, fosse se tornar. Eu até falo que esses dias a Ellen foi dar uma oficina em Itaboraí, encontrou um jovem que eu dei uma oficina para ele no interior aqui do Espírito Santo, e ele está lá no Rio de Janeiro. Então, é um vírus também, mas é um vírus do bem, é um vírus bom, né? Ele produz uma transformação boa para nós, né? O Teatro do Oprimido. E é muito importante que você traz, né, a sua experiência, e uma coisa que o Flávio falou antes sobre essa questão de como o teatro do oprimido ele pode ser introduzido num país oriental, assim como uma técnica oriental vem para nós, ela causa estranhamento. Eu diria que o teatro do oprimido vai transgredir em qualquer cultura, onde ele for, né? Por exemplo, com os indígenas, eu vi os Guarani, eles fazem teatro de bonecos, com a língua Guarani, com a língua tradicional dos indígenas Guarani, e ele tem um impacto profundo. Eu dei uma olhadinha rapidinho, Está travando agora, William. Sombras, teatro de bonecos, ele é muito forte. Então, eu queria perguntar, e agora? Melhorou, voltou. Está instável. Está instável. Talvez vou tentar entrar pelo celular também, mas estão ouvindo? Sim, faça a pergunta. O teatro, eu queria, nessas sombras, e o teatro de bonecos em Taiwan, que é muito forte no teatro tradicional de Taiwan, como é possível, num futuro, não sei se você já se apropriar dessas tradições do teatro popular de Taiwan, teatro do oprimido? Nico, você conseguiu compreender a pergunta dele direitinho? Que seria bom. Mais ou menos. Provocar. Mais ou menos. Você quer tentar, Simone? Não, eu não consegui compreender. Eu sugiro que o William escreva no chat, que aí a gente pode... Vou repetir. Eu vou... Travou, William. Eu vou ter celular relação do teatro do oprimido com bonecos, o teatro de sombra de Taiwan. É possível fazer? Ok, então acho que eu entendi, Simone, Kelly. O William, ele traz uma questão, né, que na Ásia vocês têm uma tradição muito forte
com o teatro de sombras e também com o teatro, né, de bonecos. Não sei se você entende, quando eu falo em português, essas modalidades de teatro que são fortes na Ásia. E se é possível você mesclar, né, o teatro do Boao com o teatro de Taipei, se é possível, o teatro tradicional, o teatro de sombra, o teatro de bonecos, se é possível utilizar também. Eu entendi isso. Tá, sim, é verdade. Pergunta muito boa, né? Porque é verdade, em 2016, eu já fiz uma oficina de teatro do oprimido. É verdade, mais arco-íris do desejo, mais de arco-íris do desejo. Eu fiz oficina arco-íris do desejo na China, em Pequim. E naquela oficina, porque sabe, em Taiwan, como você sabe, Taiwan tem índios taiwaneses também e tem outros. Eu sempre queria fazer teatro do oprimido com índios taiwaneses também. Mas antes de começar em Taiwan, eu já fiz oficina na China, em Pequim. Em Pequim, esse é acadêmica, chama Acadêmica Dança Pequim, é uma universidade muito famosa de dança em Pequim. E na essa universidade tem bastante pessoas de cidade diferente, porque China é muito grande, como o Brasil, tem bastante pessoas, tem bastante raças de diversidade, né? Muita diversidade. Muitas. E eu pedi eles, eu falei com eles, vocês são de cidade diferente, especial de Xinjiang e de Mongólia e de outras pequenas, e também tem índios chineses também. E eu falei, vocês têm música, dança e palavras muito lindas, tudo são muito lindas. Usa seu língua, usa seu dança, usa seu cultural para nós. Pois, né, quando a gente faz oficina de teatro do oprimido, ele pode dançar com dança tradicional, ou pode fazer poema em língua tradicional. Na língua deles. Isso. Eu tenho vídeo, mas não consegui fazer aqui. É muito linda. Eu vou te dar mandar o link. O link dos seus vídeos. Sim. Tá. E a apresentação de teatro foi muito linda, porque a gente dançar e cantar música tradicional em chinês. Todo mundo dançar e dançaram, e como fazer carnaval. Como fazer carnaval brasileiro, mas mistura cultural chinesa. E todo mundo faz isso. Para início, para a peça, início da peça. E depois começa a peça. Quando a peça quando a peça tinha problema, pessoa parei e dois dançar. Dois pessoas dançar, entra e dançar um pouquinho. Essa peça foi muito linda. Sempre que alguém pedia para parar para entrar, dois dançarinos antes rodavam, giravam. Isso. Que lindo isso. Eu vou copiar. E depois dançar, a pessoa pode falar, ok, ele pensa, mas não fala, eu sempre falo,
entra na cena. E esse foi, essa vez, acho que é muito sucesso para mistura o cultural chinesa. É verdade, não sou chinesa, bastante coisa em chinesa. E mistura e usa técnico teatro do oprimido. E acho que esse é o que Boa queria fazer. Eu ainda lembro dia, quando ele faz palestra conosco, o subjeto é amor. E ele falou que o mais importante é amor. Você tem que amar os participantes, você tem que amar os povos. E, então, você pode fazer teatro do oprimido, fazer teatro sem oprimido. Então, para esse, eu perguntei mesma pergunta com ele também. Você acha teatro do oprimido suitable, como se fala, bom para, não só para o Brasil, mas também para outros países? Ele falou, primeiramente, meus livros, teatro do oprimido, já fui traduzir por bastante idioma. Significa todo mundo gostaria de aprender teatro do oprimido. Segundo, pessoas de países diferentes, você tem que criar teatro oprimido com seu cultura. Não são usar a mesma técnica, a mesma coisa, sempre fazer cópia do Brasil, mas você tem que criar alguma coisa com seu cultural, com seu história. Pois, né, como William falou, né, em Taiwan, ou na China, ou Singapura, Hong Kong, ou Japão, tem teatro boneca ou outras coisas. Tem bastante mesmo. Isso, tem bastante. E esse é o que eu queria fazer, misturar também. E é verdade, recentemente eu estou criando os mostrados cinema taiwanês. E eu já fazer online streaming de cinema taiwanês sobre índios taiwanês. A gente já fez 3 e vai ter mais cinema índio online. E porque índios são muito importantes para nós, para entender e para nós acompanhar. Acho que isso é interessante. Por isso, né, obrigada a você para me indicar os índios, os amigos índios. Estou aprendendo bastante. Tá. Obrigado. Simone, tem mais alguém? Nós temos sim, nós temos Maria Alice, Norma e Laís. Tá, olha só, a gente vai parar, né, o nosso horário é 18h30, então eu pediria para as pessoas falarem às 3, a Kelly anota o que é a questão, porque hoje ainda a gente vai ter uma live, né, com a Élica, a Charlotte, a Antônia Pereira, todo mundo às 19 horas. A gente vai fazer uma live abrindo as submissões das Ditou. Então, quando der 18h30, 35, a gente está parando. Então, pediria, Simone, que as 3 falassem, que a Kelly anotasse e a gente também ajudasse a Kelly com a pergunta, com o centro da pergunta, e Kelly responderia as 3 em sequência e a gente se despediria por hoje para se encontrar na outra segunda. Melhor, para se encontrar daqui a pouco às 7 com as jornadas. Ok, Simone? Lico, então, tá. Ok, eu acho que assim vai ser ótimo. Agora, Lico, seria legal se você botasse um link para que a gente pudesse acompanhar no chat. Vai ser pelo canal nosso, aqui mesmo. Quando terminar, a gente vai abrir a live no YouTube, onde as pessoas estão vendo, no YouTube do Gesto. Tá? No Facebook do Gesto, é aqui mesmo.
Pronto, ok. Mas eu coloco de novo lá no grupo lá, tá? A minha pergunta, a Kelly já respondeu, Kelly, e só agradecer a você, que foi lindo, 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 muito bom saber da sua experiência lá do outro lado do mundo, e o seu português, ó, tá muito bom o seu português, viu? Obrigada. Obrigada, de qualquer forma, a gente que agradece. Obrigada, muito. Norma, você, Norma. Oi, Kelly, parabéns. Você é maravilhosa, inteligente, danadinha, que a gente chama danadinha. Eu me identifiquei numa coisa que você falou, que é o jornalismo, né? Uhum. Eu tenho um programa de TV sob outro olhar. E eu já trouxe vários sobre o teatro do oprimido e teatro das oprimidas. E aí, como fazia? Antes da pandemia, eu pedi para a Bárbara gravar um vídeo, e a Ellen gravar outro, e aí eu fazia a edição, a gente fazia a edição aqui. E a pergunta é, o acesso à comunicação, o teu público, que você falou diverso, ele tem acesso às tuas escritas? Uhum. Todo o público? Todo público. Isso, naquele dia, como eu era jornalista, eu pedi todos os meus amigos jornalistas escrever no jornal que a gente tem esse evento. A gente vai ter esse evento e locação, onde está a locação, e todo mundo é convidado. E de televisão, e de jornal, e de rádio. E a gente fez esse no... É verdade, esse é estádio. O local é estádio, mas estádio está localizado em um parque grande. Pois, né? Antes a gente começa, a gente deve fazer panfletas na folha e pedir todo mundo entrar. Pedir todo mundo na folha. Alguém está fazendo exercício no parque, e alguém já passou lá porque embaixo de estádio é estacionamento público. Pois, se alguém tem alguém, tipo, com toda a família vem para o parque e e estacionou carro embaixo, quando ele subiu, ele viu, aqui tem teatro. Hoje tem atividade. Então, eles entraram, e também tem uma universidade, chama Universidade Normal, tipo de universidade para professores, para educação. Formação de professores. Sim, formação de professores. Então, os estudantes de essa universidade fui avisado que a gente tem essa atividade. Pois, né, tem um professor, é verdade, meu livro, de meu recomendador de meu livro é professor Lin. Ele é professor muito famoso naquela universidade. Ele trouxe inteiro. Uma turma inteira, né? Uma turma inteira para nosso evento. Pois, né, tem bastante pessoas lá. O público tem estudante, e tem professores, e tem artistas, que você falou, moradores de rua. Sim, pois, né? Ok. Quem era a última pessoa que ela acabou respondendo já na segunda? Ok. Oi, Laís. Oi, boa noite. Tudo bem? Primeiro, também gostaria de agradecer, seu trabalho é maravilhoso, muito inspirador. E eu gostaria de tirar uma dúvida com você, que eu acredito que tem muito a ver o que eu passo ou o que eu passei com a sua experiência, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o TO, ele demorou um pouco para entrar na universidade de uma forma de ser aceito, por exemplo, até como uma disciplina, né?
na universidade, no curso de licenciatura em teatro, por exemplo, que foi o que eu cursei. E a gente sabe da importância de buscar, né, essas redes e de participar desses eventos e a gente fazer com que o TO não seja só democrático, não esteja só em todos os lugares, mas que a gente possa ter esses parceiros que você tanto falou, né? Porque também, como o Boal falava, a arte é para todos, e eu também acredito nisso. Tudo que você falou, assim, embaixo, porque é exatamente isso, um projeto de vida. E aí, assim, olha que coisa, né? Quando eu fiz o meu trabalho na UFAL, na universidade aqui em Alagoas, que eu sou do Nordeste, no Brasil, eu recebi 2 nãos de orientadores. Eles não queriam aceitar o meu projeto só pelo fato de ser teatro no presídio. Então, eu também fui a primeira mulher na universidade a levar o teatro do oprimido, né? E isso foi um choque para os professores da universidade aqui em Maceió. E aí, depois, finalmente, eu consegui um orientador, e graças a Deus, porque ele é maravilhoso, incrível, né? E super inspirador também, me inspirava muito. Mas, assim, hoje eu percebo, por exemplo, que eu ainda preciso avançar mais, né? Eu já participei por alguns processos, na verdade, 2 em teatro, e também as pessoas não compraram a minha ideia, né? Assim, a nível de mestrado. E eu acho que eu me inscrevi, no caso, em um processo que não é o processo que eu vou passar, claro, né? Acredito muito, tem um tempo certo, mas, por exemplo, eu fico imaginando, eu busquei a história, né, para poder trabalhar as mulheres da história do TO, né? Então, você hoje já é uma, que eu já vou poder falar com propriedade, né? Vou estudar mais sobre você. Então, eu penso em um recorte temporal, né? Defender bem a minha ideia, apresentar toda essa produção que eu tenho, né, para essa banca, por exemplo, para um mestrado, e abordar com segurança essa questão dos conceitos, das técnicas, e também dessa execução, que hoje você trouxe um dado que eu achei interessantíssimo, que é o fato de você propor o teatro do oprimido não só nesse ambiente, nesse espaço da locação, mas no espaço público, fazendo uma inter-relação, né? Trazendo trazendo ai meu Deus, peraí, deixa eu lembrar aqui o nome, trazendo essas linguagens que Boal tanto falava, né? No próprio Arco-Íris do Desejo, e fazendo essa conexão. Então, eu fiquei realmente, assim, encantada com o seu trabalho, quero agradecer muito e vou continuar, vou persistir, vão ter que me aceitar algum dia, né? E a minha dúvida era essa, né? Se eu estou no caminho certo, né? Mulheres na história do teatro do oprimido e a experiência de teatro legislativo, né? Porque aqui o meu professor do mestrado, como aluno especial da história, ele falou para mim buscar estudar agora os mestrados, né, as dissertações de teatro e direito. Então, aqui a gente pega o recorte da ditadura militar, faz todo o estudo. Eu tenho um projeto também relacionado à arte contemporânea, né, essa questão de projetos experimentais em arte, então está tudo relacionado, né, a questão do tropicalismo. E aí, quando a gente chega no teatro, que a gente estuda Boal, a gente se surpreende, né, assim, nas possibilidades com essas outras linguagens. Então, só queria saber se eu estou num caminho. Obrigada. Você é danada, hein, garota? Pegando orientação aqui, hein? Ai, 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 ai. Usando aqui para pegar a orientação da doutora Kelly. Vai, doutora, oriente. E a Kelly, e quando terminar, já se despeça, por favor, suas últimas palavras também. Tá, obrigado. Vou só interferir um pouquinho para falar que no chat tem muitos elogios e que todo mundo agradece muito sua participação. Obrigada. Kelly, obrigado. Pode responder. Obrigada. Que saúde. Obrigada a todo mundo. Saudade, a gente se vê. Pode responder a Laís, por favor, e se despedir, Kelly. Você pode falar para a Laís
se ela está no caminho certo, estudando as mulheres no teatro do oprimido? Sim, sim, acho que é muito bom. Para mim, eu sinto muito bem, né, porque tem mais mulheres tá trabalhando com esse especial com o subjeto de direitos. Porque esse é o que eu estava procurando quando eu estava estudando meu mestrado, porque eu era jornalista, mas eu queria ser atriz. E depois eu encontrei Teatro do Oprimido. Esse para mim é tipo um objeto da vida. E acho que é muito bom para Laís pensar esse lado também. E como no Brasil, Teatro do Oprimido é tipo demorou no Brasil. Mas que sorte tem Rico, tem professor Rico e as equipes, a gente começou a fazer Teatro do Oprimido, começou a indicar todo mundo o que é Teatro do Oprimido, quem é Augusto Boal. Em Taiwan também, antigamente ninguém conhece Augusto Boal, ninguém conhece o Teatro Oprimido, mas eles usam os teatro educação, usa técnica de Teatro do Oprimido, mas não fala. Não falou que esse técnico é de Teatro do Oprimido. Por quê? Porque, como eu já falei, oprimido. Que pensada, que palavra pensada. É verdade, né? Mas agora depois anos passou, a gente continua a fazer oficina e, por exemplo, 2018, eu trouxe o time Gesto Rico e todo mundo para Taiwan e a gente faz de novo, eu faço esse notícia na internet, jornal, rádio, e agora tem mais pessoas que conhecem o Teatro do Oprimido. E o que a gente pode fazer? Continua a fazer isso. E acho que lá é muito bom, né? Porque você tem interesse de essa técnica e também a filosofia de direitos. É verdade, antes, porque eu já casei no Brasil, mas antes de casar, eu estava pensando, fui seleção de vereador ou senador, por causa de eu queria fazer teatro legislativo. Mas, melhor ainda, casei no Brasil, e que eu posso aprender mais. Porque depois eu mudei para o Brasil, eu aprendi mais. Por quê? Porque quando eu moro no mesmo país com Boal, eu entendi dele mais. Eu entendi a cultura dele, eu entendi a história dele mais. E depois eu aprendi português, eu posso ler mais livros deles. Acho que isso é muito importante. E para você é muito bom, porque você já conhece português. E você pode ler mais artigos. E Rico e todo mundo está escrevendo. E se você pode aprender inglês, vai ser melhor, porque nos Estados Unidos tem bastante professores também escrever artigos sobre Boal na Europa também. Acho que esse é muito importante. E se você tem alguma depois, se você tem alguma pergunta queria me perguntar, pode me mandar e-mail sem problema. Só me mandar e-mail para mim. E se você quer ler meu tese de mestrado, vai ser muito pensado, muito grande também. Tá. Se você quer ler, esse é em inglês, mas esse é em inglês. Habilidade de usar voz, método de teatro legislativo. Esse é em inglês, acho que pode buscar na internet. Se você não conseguir, pode me mandar e-mail, eu vou mandar para você.
É um material maravilhoso, Kelly. Obrigado. Quem está estudando teatro legislativo, pegar a dissertação de mestrado que ela fez na Universidade de São José, na Califórnia, em inglês, mas contando toda a experiência, né, do teatro legislativo que ela fez com Boal diretamente em Los Angeles e também lá em Taipei. Kelly, querida, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, viu? Espero que a gente volte a se encontrar o mais rápido possível, você, o William, todo mundo que está aqui, né, que a gente sabe se ver pela telinha. Eu estive na live que o William fez agora, dos 13 ou 15 anos de Teatro Oprimido lá no Espírito Santo. Vocês vão convidando, a gente vai aparecendo, vai se vendo, mas o ideal é a gente se encontrar e se abraçar. Mesmo assim, eu convido a vocês todos e todas para, às 19 horas, daqui a pouquinho, ligarem no canal do YouTube, ligarem no canal do Facebook, do Gesto, que a Ellen está lá, o Caixa, a galera toda, convidando e explicando como será a 9ª edição das Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade. E, Laís, vai ter um monte de mulher lá do TO que vai enriquecer aí teu projeto de mestrado. Gente, um beijo muito grande, obrigado a toda a equipe que nos ajudou aqui hoje. Pessoal. Boa tarde, muito obrigada. Beijo, Até daqui a pouquinho. Beijo. Beijo. Eu já coloquei. Maravilhoso.